Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim comentar as minhas leituras do mês de julho. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Então, em julho eu consegui retomar bastante, assim, do meu ritmo de leitura, né? Eu tinha colocado inicialmente 9 livros na minha TBR do mês, só que eu acabei desistindo de um livro, né? Abandonando uma leitura aí bem no iniciozinho, eu não tava muito no clima para aquela leitura. E eu acabei acrescentando mais 2. Então, no fim, eu acabei lendo 10 livros nesse mês, né? Que foi muito bom, assim, principalmente comparado com os últimos meses, que eu tinha diminuído um pouco, assim, o ritmo de leitura, né? E foram 5 livros físicos, 5 no e-book, e um deles era releitura, né? Mas então, deixa eu começar, então, a falar sobre cada uma delas. E o primeiro livro que eu li esse mês foi O Gambito da Rainha, o livro que deu origem à minissérie, que ficou muito famosa aí entre o final de 2020 e início de 2021. E assim, esse livro não era um livro que eu pretendia comprar. Eu assisti a minissérie, eu amei a minissérie, me surpreendi bastante, assim, porque eu não esperava, né? Que nem todo mundo, né? Não esperava gostar tanto, assim, de uma série sobre xadrez. Mas eu não pretendia ler o livro porque eu imaginava que o livro ia ser um pouco mais denso, sabe? Que iria ter toda essa questão do xadrez e, de repente, a história fosse ficar um pouco parada. Só que na Black Friday do ano passado, a Americanas deu uma louca lá e tava vendendo esse livro, alguns livros, né, esse aqui incluso, por R$ 4, assim, era 4,20, 4,25, algo do gênero. E aí com frete eu paguei, sei lá, R$ 7 no livro, sabe? E aí mesmo que eles não estivessem no meu wishlist, eu resolvi comprar, né, gente? Porque vai que eu me interesse, eu gostei da série, então de repente eu gosto do livro também, tava barato. Resolvi comprar, mas mesmo assim eu ainda enrolei um pouquinho pra ler, né? Tanto que eu comprei em novembro, estou lendo agora, né? Li agora em julho, então eu demorei um pouquinho. Mas assim, gente, eu não precisava me preocupar porque o livro é muito bom. Eu gostei muito. E uma coisa que eu não vi ninguém assim comentar é o quão fiel a série é ao material original. Gente, assim, é uma das adaptações mais fiéis, sabe, que eu já assisti. Tem muito pouca cena assim que tem na série e não tem no livro, ou vice-versa, sabe? São bem detalhes mesmo. Mas a série, assim como no livro, vai mostrando toda, né, a história da Beth, o desenvolvimento dela, quando ela vai crescendo ali e se tornando cada vez melhor no xadrez, e as questões sobre os vícios dela e tudo mais. Então, assim, é muito bom, né? Tanto o livro quanto a série, assim, eles exploram bem. A série, ela consegue realmente adaptar muito bem isso, sabe? É claro que no livro a gente acaba conseguindo explorar um pouco mais, né? Porque tem toda a questão de descrever cenas, né? Enfim. Então o livro sempre vai ser um pouco mais completo, mas assim, realmente eu gostei bastante e fiquei bem impressionada assim com a fidelidade, né, da série com o livro. Mas assim, mesmo com todos esses pontos positivos, eu não dei 5 estrelas, tá? Porque uma coisa me pegou que foi a parte do xadrez. É claro que eu sabia que o livro que fala sobre xadrez iria perder um momento ou outro para falar sobre xadrez. Só que isso acabou me deixando um ritmo mais lento na hora de ler, sabe? Porque a gente tem vários momentos em que a Beth tá nas competições dela ali, e aí o livro ele perde bastante tempo explicando as jogadas, explicando o que ela tá fazendo, e ela viu que tal jogada não vai dar certo, ela tenta outra. Então acaba se perdendo muito tempo nisso, e isso acabou me atrasando um pouco, porque eu não entendo nada de xadrez, gente. Então eu tinha que ler algumas vezes, ou então só passar por cima, porque eu não tava entendendo nada. Então, assim, isso acabou deixando o meu ritmo de leitura um pouco mais lento. E aí, por isso, eu dei 4 de 5, né? Não dei uma nota um pouco maior. Mas, assim, eu gostei bastante. Não acho que tinha que ser tirada dessas partes também, porque eu acho que é essencial pra história, né? E quem gosta de xadrez, quem entende, com certeza vai entender muito mais e vai gostar muito mais, né? Mas se você ainda não conhece a história, não assistiu a série, por favor, vai lá assistir a série, vem ler o livro, porque realmente é muito bom e vale bastante a pena. O segundo livro que eu li esse mês foi Além da Escuridão, que é o segundo livro da trilogia Além da Fronteira, que é uma trilogia de distopia barra ficção científica nacional. E assim, eu tinha lido já o primeiro livro lá em abril, e aí eu tinha dado um tempo, né, pra conseguir ler o resto. E assim, eu tava com um pezinho atrás pra saber se eu ia gostar ou não, e eu confesso que no início eu demorei um pouquinho pra entrar de novo na história e me apegar de novo àqueles personagens, assim, mas eu gostei muito, o livro é muito legal, assim, eu gostei bastante do desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento do enredo foi muito bacana, assim. Esse livro ainda, essa edição que tem agora, né, inclusive ele tem lá no Kindle Unlimited, mas a versão que tem lá na Amazon, ela tem junto mais 2 contos. Na verdade, é um conto e um outro que é uma novela. Não sei se
se chama bem assim, mas é tipo um conto de 6 capítulos e o outro que tem, tipo, sei lá, 130, 140 páginas, é maiorzinho assim, né? E os dois já estão nessa edição do segundo livro e é muito importante você ler tudo, né? Porque faz todo sentido depois que você termina. E assim, depois que eu terminei de ler tudo, realmente parece que fez muito mais sentido a história como um todo, sabe? Então, eu gostei bastante. A escrita do autor, né, o Mark Miller, é maravilhosa, assim, eu já tinha gostado muito do primeiro livro e nesse parece que estava ainda melhor. Uma coisa que eu achei que ficou melhor do primeiro pro segundo foi que no primeiro livro, em alguns momentos, em alguns capítulos, eu senti que o capítulo meio que terminava do nada, sabe? Parecia que, tipo, deu alguma informação e acabou, ou no meio da informação acabou o capítulo. E isso pra mim pareceu um pouco anticlimático em alguns momentos. Só que nesse livro aqui parece que tá um pouco melhor, sabe? A gente tem uns capítulos que, pra mim, pelo menos, eles começam, desenvolvem e finalizam de uma maneira muito melhor. Tem um ponto só que eu vou dar uma leve criticada, que assim, tem um dos romances ali dos personagens que eu não sei, não é que aconteceu rápido, porque não foi rápido, mas meio que aconteceu do nada, tipo, num momento o personagem tava achando. É que eu não quero falar quem são os personagens pra não dar spoiler, mas assim, o personagem tava achando uma coisa sobre o outro, e aí, tipo, parece que um capítulo seguinte já mudou de opinião, sabe? Então, talvez se eu tivesse lido o primeiro e o segundo livro em sequência, eu não tivesse tido essa impressão, porque talvez isso foi um pouquinho melhor explorado no primeiro e eu acabei perdendo isso e esquecendo um pouco, né, quando eu tava lendo agora esse segundo. Mas assim, ele é muito bom, assim, realmente eu gostei bastante, eu gosto bastante dos personagens. Ele é um livro que tem bastante violência, então bastante coisas nesse estilo, então dá uma olhadinha nos gatilhos, né? Se eu não me engano, lá na página da Amazon mesmo do livro tem lá os gatilhos, então dá uma olhadinha antes de começar a ler. Mas assim, eu dei 4,5 de 5, que realmente eu gostei bastante. Agora em agosto eu vou ler o terceiro e último livro da trilogia e eu tô bem curiosa pra saber como é que vai ser aí essa finalização, né? Como é que vai se resolver algumas coisas aí. Mas eu vou ler aí agora em agosto, então, e aí no mês seguinte eu volto aí pra contar o que eu achei. O terceiro livro que eu li esse mês foi Blackout. Esse é um livro que eu comprei, se eu não me engano, foi naquele bug da Amazon que deu ali, que teve gente que conseguiu o livro de graça, enfim. Não consegui de graça, mas eu paguei bem mais barato. E assim, esse é um livro de contos, eles são vários contos que vão falar sobre a vida de algumas pessoas durante um apagão que aconteceu em Nova York. E apesar de serem contos separados, independentes, as histórias elas meio que se interligam através de alguns personagens. Então, o personagem do primeiro conto é irmão do segundo, que conhece a pessoa do terceiro, sabe? Então, tem umas leves conexões assim, eu achei bem legal. E todas as histórias elas são bem divertidas, elas são escritas por várias autoras e todos os protagonistas, todos os personagens de todos os contos são personagens negros, o que é bem legal. O livro ele tem muita representatividade, tanto representatividade negra quanto representatividade LGBTQIA+, e são histórias muito fofas, sabe? São super rápidas de ler. Tem umas um pouquinho mais longas, outras um pouquinho mais curtas, mas assim, é super legal pra você passar um tempo, sabe? Aquele tipo de livro que você lê em um dia facilmente, assim. Então é bem legal. Só que, sempre tem um ponto contra, né? Teve alguns contos que eu achei que foram rápidos demais. Porque, assim, tem um conto que ele dura vários capítulos, que ele vai intercalando com outros contos menores. Então, ele é um conto maior, né? Que seria meio que o conto principal aí, a história principal do livro. E vai te contando durante todo o processo, assim, todo o progresso, né? Do livro. Só que daí os outros, que são menores, me pareceu menos explorados, né? Então, e eu achei pelo menos mais interessantes. Então eu queria ter visto mais desses contos menores do que desse que ficou um pouco mais longo, um pouco mais extenso. Né? Não assim, não chegou a ser algo que afetou muito o que eu achei do livro como um todo, mas tiveram algumas histórias ali que eu acho que poderiam ter tido um pouquinho mais, umas páginas a mais, ou até ter mais de uma parte, que nem esse conto principal. Mas assim, eu gostei bastante, eu dei 4 de 5. E como eu falei, é aquele tipo de livro super rápido, super leve pra você ler, sabe? De repente vai ir pra te tirar de uma ressaca literária, é muito bom. Tem muita representatividade, como eu já falei, e são histórias bem legais, todas histórias de romance aí, em meio a um apagão em Nova York. Outro livro que eu li esse mês foi Lord of the Eternal Night, que é um livro que, assim, ele tava na minha wishlist há um tempinho, porque em janeiro, se eu não estou enganada, eu tinha lido outro livro do autor, e eu tinha gostado bastante, eu tinha me surpreendido muito com a escrita dele, então eu resolvi ir atrás de outros trabalhos dele, né? E esse foi, se eu não me engano, o primeiro livro que ele escreveu. E assim, ele é um livro que é uma releitura
da Bela e a Fera, só que com um contexto de vampiros e bruxos. Então, assim, como eu falei, quando eu li o primeiro livro, eu me surpreendi, o primeiro livro, o outro dele, né? Eu tinha gostado, assim, da história, não são histórias da mesma série ou algo assim, são independentes, tá? Mas, assim como lá, que eu também gostei bastante da escrita dele, acho que ele escreve muito bem toda a questão de construção de mundo, né, de explicar ali a questão dos vampiros ali, né, que ele não usa esse termo bem direitinho, mas a questão dos bruxos também, então eu acho muito legal como ele construiu tudo isso. Mas faltou alguma coisa. E eu acho que foi principalmente em relação aos personagens. Eu não achei eles carismáticos o suficiente pra me importar com o que tava acontecendo, sabe? Então tiveram alguns momentos assim pra mim, tá acontecendo alguma coisa super perigosa e eu só tava tipo, ok, sabe? Eu não tava me importando mesmo com o que ia acontecer. Então eu acho que faltou alguma coisa, algum desenvolvimento ali dos personagens pra eu realmente assim me apegar a eles, me importar realmente, né? E talvez gostar um pouco mais da história. Mas assim, acho que ele fez um bom trabalho recriando todo esse contexto da Bela e a Fera, jogando nesse mundo que ele acabou criando, né? Achei bem legal. Eu li bem rápido o livro, assim, porque os capítulos eles terminavam de um jeito que realmente te faziam querer continuar, sabe? O inglês eu achei tranquilo até, eu acho que um inglês médio, do fácil indo para um médio, porque como ele é colocado, a história é colocada num período meio medieval, digamos assim, a gente tem umas palavras um pouco mais rebuscadas, assim, então pode ser um pouquinho mais difícil, então acho que joga mais para um médio, mas vale bastante a pena conferir. Ele é um livro que tá no Kindle Unlimited, tá? Os outros trabalhos do autor também estão por lá. E assim, realmente, como eu falei, eu gostei bastante. Eu dei 3,5 de 5. Não é uma nota ruim, realmente, né? Porque a história me interessou. Só faltou algo a mais, realmente, assim, pra me fazer entrar mais na história, amar realmente os personagens e a história como um todo. Mas pra quem gosta de histórias assim do tipo, mais sobrenaturais aí, acho que vale a pena dar uma conferida. E aí depois desse, o livro que eu li foi Caraval. E assim, esse é um livro de fantasia que eu já ouvi falar tantas vezes e assim, eu nunca tive vontade de ler, na verdade, né? Esse é o primeiro de uma trilogia, é o Caraval, Lendários e tem o terceiro que não foi lançado aqui no Brasil ainda, na verdade, porque eles tinham sido lançados pela editora Novo Conceito. Só que nunca lançaram o terceiro livro, pelo que eu entendi, nunca lançaram, que lá fora se chama Finale. E aí agora a editora Gutenberg tá relançando tudo, então vai lançar aí o terceiro no Brasil, finalmente. Mas assim, eu nunca tive vontade muito assim de ler. Só que eu fui no shopping, naquelas banquinhas que tem de livros, e o primeiro e o segundo estavam por R$ 30 os dois. E aí eu dei uma olhada, eu vi que tem um deles que é mais ou menos esse preço, em 15, R$ 16 na Amazon, só que o outro é 30 e poucos. Então eu achei que valia a pena e eu comprei, porque apesar de eu nunca ter tido muita vontade, eu já ouvi muita gente falando sobre essa trilogia. E aí eu resolvi ler, né? Botei ele na minha TBR do mês passado. E, cara, eu me surpreendi bastante, porque eu gostei bastante dele. Eu não sabia muito sobre a história, então eu fui sendo bastante surpreendida conforme eu fui lendo. E eu gostei muito. Eu amei todo o conceito ali do Caraval como um todo. Eu adorei os personagens conforme eles foram evoluindo na história. Mas teve uma coisinha que me decepcionou um pouco, porque assim, toda vez que eu via alguém falando sobre esse livro, o pessoal comentava, não, porque eu tenho problemas de confiança por causa de A Rainha Vermelha e Caraval. E assim, eu já li Rainha Vermelha, eu sei do que estão falando, e realmente o que acontece no final de Rainha Vermelha é tipo, meu Deus, eu lembro que na época que eu li eu fiquei chocadíssima, então eu esperava algo do gênero pra Caraval. E apesar de ter umas revelações que eu fiquei bem chocada, assim, em descobrir, não foi no mesmo nível, sabe? Até porque algumas dessas revelações já eram algumas coisas que eu tava desconfiada. Então, assim, até eu acho que por causa disso, porque tanta gente foi falando disso, que eu fui ler já achando, ok, o final eu vou ser surpreendida, eu vou, enfim. Então acabou que a surpresa como um todo não foi tão grande quanto eu esperava. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante, eu gostei dos personagens, eu gostei da história, como eu falei, todo esse conceito do Caraval e como foi sendo construído, achei muito legal. Dei 4,5 de 5, realmente. Tirei só esse meio porque, além dessa questão de eu não ter sido tão surpreendida no final, o início eu demorei um pouquinho pra engatar na história, sabe? Mas depois que realmente eu engatei, eu não consegui mais largar o livro. Então, assim, eu vou ler o segundo neste mês, mas eu vou dizer que minhas expectativas não estão tão boas assim, porque eu já vi alguns comentários que o segundo livro não é tão bom, e ontem mesmo, né, o dia anterior que eu estou gravando esse vídeo, eu vi uma menina que leu o terceiro livro e falou que é horrível. Então, assim,
A expectativa foi lá embaixo, mas vamos ver, eu vou ler o segundo pra ver o que eu acho. Se eu gostar, eu compro o terceiro pra ler. Mas, por enquanto, assim, a minha opinião continua positiva. Eu gostei bastante do primeiro livro, Caraval é muito bom e super vale a pena, é uma fantasia bem diferente. E uma duologia que eu terminei de ler este mês foi a duologia de These Violent Delights, que eu falei no último vídeo aqui de leituras do mês. Eu li o segundo livro este mês, que é Our Violent Ends, que é o segundo e último, né, e que vai encerrar aí a história dessa duologia que conta essa releitura de Romeu e Julieta. E assim, eu tava com um pezinho atrás antes de começar. Deu até uma leve ansiedadezinha, assim, de saber que... Eu não sabia muito o que ia acontecer, mas sabe quando você sente, assim, que vai dar muita coisa errada? Então eu tava até meio com medo de começar a ler o livro, assim, então eu acabei deixando um pouco de lado ali por um tempinho. Mas aí eu resolvi pegar, comecei a ler e, gente, eu não parei desde que eu peguei, assim, esse livro pra começar. Realmente, até terminar, eu não larguei o livro. Porque o livro ficou muito bom. Assim, o primeiro eu já tinha gostado, mas tinha faltado alguma coisa. E esse segundo entregou tudo, assim, ó. Eu amei a história, realmente. Eu acho que fez tudo, fez sentido conforme a autora foi mostrando desde o primeiro livro. Gostei muito dos personagens, gostei muito da história. Uma coisa que eu elogiei no primeiro livro e eu continuo elogiando aqui no segundo é como a autora, ela, além de construir a história principal, ela constrói histórias secundárias e muito bem feitas, sabe? Histórias que te fazem querer ler e, né, não vai te fazer querer pular aquele capítulo ou aquele ponto de vista, não. Você quer saber, você tá interessado em saber a vida daqueles personagens, assim como dos personagens principais, sabe? Então eu gostei bastante, assim, passei por diversas emoções enquanto eu tava lendo. E o final, gente, foi aquele final, assim... Eu não sei se chega a ser destruidor, eu acho que é uma palavra muito forte, assim, mas me deixou levemente abalada. E por causa disso, eu dei 5 estrelas e favoritei. Porque realmente, assim, eu amei, realmente eu gostei muito do final, assim. Eu tava imaginando muitas teorias pro final e foi parecido com algumas coisas que eu imaginava, ao mesmo tempo não. Então, assim, acabou me surpreendendo ao todo, assim, né? E eu gostei muito, assim, realmente. Pelo que eu vi, a autora vai escrever mais livros dentro desse universo, só que não são mais com esses personagens, né? Mas eu acho que de repente eu tenho uma teoria, eu não vi do que são essas novas histórias, mas eu acho que possa ser em relação a alguns personagens que já apareceram ali nesses livros, né? Mas assim, eu gostei bastante mesmo. O primeiro livro já foi lançado aqui no Brasil, o segundo ainda não, e pelo que a editora já falou, que é a editora Alta Novel, não lança mais esse ano. Mas fiquem de olhos aí nas redes sociais, porque qualquer novidade eles vão estar postando aí com certeza. E se você ainda não leu essa duologia, leia, gente. É muito boa, assim, e é uma releitura muito, muito legal mesmo de Romeu e Julieta. Acho que vale a pena realmente dar uma conferida. E aí um livro que eu li esse mês, que eu nem tava pensando em ler, assim, nem tava na minha TBR do mês, mas que eu acrescentei aí nos últimos segundos aí, foi Fica Entre Nós, que é um livro que eu recebi pela parceria com a Companhia das Letras. Eles disponibilizam livros em formato digital, né, com e-books também, e aí eu li através do formato digital. E olha que livro que me surpreendeu. Porque assim, esse livro eu até fiz resenha sobre ele, então eu vou deixar o link aqui na descrição, pra quem quiser uma opinião um pouco mais completa, né, mais trabalhadinha assim. Mas assim, eu gostei muito desse livro. Ele é um livro que eu já queria ler há tempos. Eu já tinha visto a capa dele em inglês várias vezes. E quando começaram a divulgar aqui no Brasil, a editora seguinte, né, começou a divulgar aqui no Brasil, eu não tinha me tocado que era a mesma, porque a capa ficou bem diferente, a capa brasileira. Inclusive, a capa brasileira pra mim ficou muito mais bonita do que a capa original. E aí, quando eu descobri que era o mesmo livro, aí mesmo que eu quis ler, né? Achei muito interessante. Só que assim, eu nunca tinha pesquisado muito da história pra saber qual que era realmente, né? Então, quando eu fui lendo, eu fui me surpreendendo com a história e eu achei isso muito bom. E assim, ele é um livro de romance, mas ele trabalha outras coisas também e eu acho isso bem legal. Porque ele não trabalha apenas o romance principal, ele trabalha outras coisas, sabe? E pelo tema que o livro aborda, eu acho isso bem interessante. Porque os protagonistas do livro, eles estão numa banda, né? Eles são parte de uma boy band. E uma das coisas que o livro aborda bastante é as consequências da fama, né? E que nem tudo é um mar de flores, nem tudo é só glamour. E o quanto a própria ali, no caso, a agência, né, da banda controla eles e tudo que eles podem contar pro público e tudo que não, sabe? Então, assim, eu achei temas bem legais, assim, e ver o quanto isso afeta a vida de cada um dos integrantes da banda é bem bacana. O livro, ele conta a história pelo ponto de vista de dois dos membros da banda, né? E, inclusive, são dois autores no livro, então cada um ficou responsável por um dos pontos de vista, provavelmente, né?
E é legal ver o quanto isso afeta, sabe? E a gente ter realmente consequências reais, e conforme o livro vai avançando, a gente vai vendo quais são essas consequências, né? Principalmente mais em uns do que em outros, né? Enfim. Então eu achei bem legal, assim, me surpreendeu. E no todo ele é um livro, assim, bem levinho de ler. É um romance gostosinho ainda assim, sabe? Então é aquele livro pra realmente também te tirar da ressaca literária, sabe? Aquele livro pra ler quando você não quer pensar muito, sabe? Só quer alguma coisa pra distrair a sua cabeça. Eu gostei bastante mesmo, assim. Eu dei 5 estrelas. Não cheguei a favoritar porque eu acho que faltou alguma coisa pra me fazer favoritar. Mas eu gostei bastante, sabe? Inclusive eu li ele muito rápido. Porque no primeiro dia eu peguei ele pra ler num sábado, eu lembro, e eu tinha lido, tipo, 2 capítulos. Aí no outro dia eu li metade do livro. E aí no outro eu terminei, porque eu não conseguia largar, sabe? Porque a história realmente foi me cativando, assim, eu queria saber como a história ia acabar, sabe? E assim, eu até falei isso na minha resenha, mas eu vou falar de novo, como eu falei, a banda, elas são 4 integrantes, né, a gente tem um ponto de vista de 2, e eu não me importaria se no futuro eu tivesse aí um livro pra contar o ponto de vista dos outros 2 membros da banda, sabe, porque eu fiquei interessada, assim, em saber mais deles, acho que todos são personagens bem interessantes, mas no geral, assim, Fica Entre Nós é um livro bem legal, assim, que eu gosto bastante e super recomendo. E aí, quase acabando a lista, eu li também Uma Farsa de Amor na Espanha. E assim, eu não sei se eu posso considerar ele uma releitura, porque eu já tinha lido ele no passado, só que eu li ele em inglês, na época que ainda estava no Kindle Unlimited, inclusive ele não está mais. Mas assim, eu lembrava basicamente tudo que tinha acontecido, mas eu não tinha lido ele em português ainda, então eu não sei se é uma releitura ou não. Mas assim, como eu já lembrava de muita coisa que acontecia, eu fiquei mais atenta assim, em detalhes, o que eu ia achar nessa segunda leitura, só que eu achei basicamente a mesma coisa que eu achei na primeira vez que eu li. Ele é um livro que é podemos dizer uma comédia romântica, mais ou menos, né? Ele tem mais romance do que qualquer outra coisa, mas ele tem umas cenas engraçadas, ele tem umas cenas de drama também, então ele tem várias coisas assim. Mas, pra mim, o que mais se destaca nele é que ele tem os 3 clichês que eu mais adoro. Que é o Enemies to Lovers, o famoso do ódio ao amor. O Slow Burn, que se a gente fosse traduzir seria queimando devagar, né? Queimar devagar, que é quando o relacionamento dos personagens demora pra acontecer, tipo, demora mesmo. E o outro que é o Fake Dating, que é um amorinho de mentira, né? Então, assim, esse livro tem tudo isso. E ele trabalha tudo isso muito bem. Eu gosto bastante de tudo isso, todos esses detalhes do livro. Gosto muito da história, de como ela vai sendo desenvolvida. E tem mais uma coisa que eu adoro que acontece no livro, que é quando os personagens vão viajar. E aqui eles vão viajar pra Espanha, né? Então, assim, tudo maravilhoso, assim, realmente gostei bastante. Acho que vale bastante a pena. Se você gosta desse tipo de romance, sabe? Então, maravilhoso demais. A única coisa que eu tenho, assim, pra dizer contra pontos negativos, que eu achei na primeira vez e eu tô achando agora, achei novamente na segunda vez que eu li, em relação ao final. Eu achei o final muito corrido. Assim, eu acho que não faz muito sentido o final com o resto da história. Eu não sei, assim, eu vi a história caminhando pra um lado e não foi bem pro final que ela teve, sabe? O último capítulo mesmo, que é um capítulo, epílogo, nem sei, acho legal, mas assim, a resolução mesmo final, eu acho que faltou alguma coisa. Então, pra mim, assim, realmente fica só nessa questão, por isso que eu não dei 5 estrelas, eu dei 4,5. Mas, assim, vale muito a pena ler. Se você gosta de romances, leia, porque, assim, teve todo o hype TikTok e Instagram, mas pelo menos pra mim o hype é todo real e vale muito a pena. E aí a gente teve realmente, né, a releitura que eu fiz este mês, que foi O Guia do Cavaleiro para a Vice-Virtude, que é um livro que eu li faz bastante tempo, assim, e aí eu peguei agora pra reler. Porque esse, na verdade, é o primeiro livro de uma trilogia, que cada livro vai contar a história de um dos irmãos Montag, que são os protagonistas, e eu só tinha lido esse primeiro. Só que o segundo foi lançado já até aqui no Brasil, mas eu não vi quase divulgação nenhuma. E o terceiro ainda não, o terceiro ele só tem em inglês, mas eu vi que saiu também não faz tanto tempo assim, então eu fiquei interessada em ler os outros, só que pra eu ler os outros eu queria reler esse aqui, porque fazia tempo, eu não lembrava de muita coisa, né? E assim, esse aqui é um livro que ele é bem divertido. Eu acho a história bem engraçada, assim, em certos aspectos. Ela é uma aventura, assim, que leva por vários caminhos diferentes e por várias coisas que quando você começa a história você não imagina, sabe? Então eu acho bem legal. Gosto bastante do enredo, como ele é trabalhado. Mas pra mim o que pega é o protagonista, o Henry. Porque assim, ele é um protagonista, é um personagem que ele tem muito desenvolvimento. Isso eu não posso nem negar, assim. Ele tem muito desenvolvimento. No final do livro ele é uma pessoa completamente diferente do início. Só que tem vários momentos que dá vontade de dar uns tapas nele, assim, porque ele irrita.
Tem vários momentos que ele irrita, assim. E sabe aquela coisa que você pensa, me ajuda a te ajudar? Sabe? Porque o Henry não ajuda em vários momentos, sabe? Então ele é um protagonista bem complicado. E é um livro em primeira pessoa. Então a gente tem acesso aos pensamentos dele, assim, ao vivo e a cores. Então tem várias coisas que ele pensa que tu fica tipo, sabe? Mas isso é legal porque dá espaço pra desenvolver. E realmente ele tem um desenvolvimento legal. No final do livro não é que ele é outra pessoa diferente, ele ainda tem a personalidade dele, mas ele já age um pouco diferente, o que é muito legal. Mas no início isso me irritou bastante, assim, e até incomoda um pouco pra você continuar a ler a história e continuar a torcer pelo personagem, né? Mas eu acho que vale a pena realmente pelo desenvolvimento dele, pelo desenvolvimento da história como um todo. Os outros personagens, né, o Percy e a Felicity, que é a irmã do Henry, também são muito interessantes, né, a Felicity, inclusive, que é a protagonista do segundo livro. Então, acho que vale a pena dar uma olhada. É um livro bem legal, assim, tem coisas muito diferentes. Eles viajam por vários lugares também, então vale a pena se você gosta desse tipo de livro. Ele tá disponível no Kindle Unlimited e o segundo também, o livro da Felicity, também tá. Eu vou ler o segundo por lá, inclusive. E assim, nessa releitura eu dei 4 de 5. Eu confesso que eu não lembro de tudo que eu achei da primeira vez que eu li, mas eu acredito que tenha sido os pontos bem parecidos aí. Mas realmente vale bastante a pena, assim, eu só achei realmente essa questão do Henry no início, assim, é um pouco mais chatinha, mas no geral é um livro que vale a pena. E o último livro que eu li esse mês foi Eu Beijei Shadow Wheeler, que é um livro que ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas que eu também li por causa da minha parceria com a Companhia das Letras. E esse é um novo lançamento de Cassie McQuiston, que também já escreveu Vermelho, Branco e Sangue Azul e A Última Parada, né? Vermelho, Branco e Sangue Azul é um dos meus livros preferidos, eu amo, então assim, né? Eu sempre, quando tem algum lançamento, assim, eu fico empolgada porque eu sei que vai vir coisa boa. E assim, Eu Beijei Shadow Wheeler é um livro que ele mistura um pouco um romance com um mistériozinho leve, digamos assim, porque não é uma coisa tipo suspense, assim, né? Mas uma coisa pra gente ir descobrindo junto com os personagens. E assim, o início, eu confesso que eu demorei pra realmente pegar a história, sabe? Pra eu realmente entrar ali no ritmo e tentar ali pegar o livro, tipo, não, tô com vontade de ler e não vou largar a história, sabe? Eu acho que realmente o livro foi ficar muito interessante na segunda metade, sabe? Da metade pro final, assim, eu realmente não consegui largar a história. Até essa primeira metade ali, né, eu acho que ele dá, não é que ele é ruim, mas é porque ele vai construindo a história pra você se importar e você começar a querer descobrir o que aconteceu, né, o que vai acontecer na história, enfim. Mas assim, eu gostei bastante da história. Eu achei que é uma história que ela vai passando por várias coisas diferentes, assim, então vários momentos, a gente tem uns momentos de comédia, assim, então teve uns momentos que eu tava rindo, assim, com alguma coisa de algum personagem específico. Tinha uns momentos um pouco mais sérios, puxando já pra um drama, assim. Ele é um livro que ele trata bastante temas mais sérios, como, por exemplo, essas cidadezinhas de interior, que colocam muito a questão da religião pra meio que segurar as crianças, os adolescentes ali, tentar controlar os adolescentes, sabe? Então a gente tem bastante coisa assim sendo discutida. É um livro que tem bastante representatividade. Uma coisa que eu achei legal nele também é que ele não fica só em querer trabalhar a protagonista, que é a Chloe. Os personagens coadjuvantes que vão aparecendo, eles também têm a sua história, eles também vão sendo desenvolvidos, eles também têm um final, então eu achei isso muito legal. Eu não sei agora como é que fica o meu top 3, né? Porque o primeiro sempre vai ser o Vermelho, Branco e Sangue Azul. Mas eu não sei se eu gostei desse mais do que a Última Parada. Eu acho que sim, porque ele tem alguma coisinha assim que me fez, sabe, ler até um pouco mais rápido assim do que a Última Parada. Mas também é um livro muito bom, recomendo bastante. Mas eu gostei bastante, assim, eu dei 4,5 de 5. Realmente não dei 5, mas por causa desse início, assim, que eu demorei pra engatar na leitura. Mas ele vale bastante a pena. Ele vai ser lançado agora em agosto, então se você quer comprar aí em pré-venda, né, enfim, fica de olho que ele vai ser lançado agora no início de mês. E assim, né, coisas escritas por Cassie McQuiston vale muito a pena, assim, só livro bom, assim, todos os livros que eu já li realmente são livros maravilhosos, então vai lá conferir assim que lançar que você não vai se arrepender. Então é isso, gente, essas foram as minhas leituras de julho. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixam aqui também se vocês já leram alguns desses livros, né, o que vocês acharam dessas leituras, como é que foram as suas leituras no mês de julho. Deixa aqui também se eu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram para não perder o meu conteúdo literário. E lá eu tô sempre postando o que eu tô lendo, o que eu achei no final de cada leitura, enfim. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.